E muito boa noite, bom dia, boa tarde, pois hoje nossa edição é excepcionalmente gravada devido a alguns problemas técnicos aqui na conexão de internet da Vamp Tower. Sejam muito bem-vindos, eu sou Lorde A, CEO e fundador da Rede Vampírica, autor e DJ internacional e todos os dias de segunda a sexta, sempre a partir das 19 horas, eu apresento o programa Acesso Redvamp na twitch.tv Redvamp, onde trazemos boa música, boas conversas, convidados e convidadas muito especiais e oferecemos basicamente um lugar para você se perder, um lugar para você abraçar a escuridão, que para nós é o próprio horizonte, e poder viver, poder ser um pouco aquilo que você quer. Afinal de contas, sob a luz do sol e sob as leis do dia, já há demandas, cobranças e pedidos demais e expectativas para você atender. Em meio à escuridão, por que não? Quem sabe você ainda não possa descobrir que o horizonte vai sempre muito mais além e ao limiar você também percebe que ainda há muito mais para ser entendido e há ainda aquilo que sequer você jamais irá entender e você se descobrirá, quem sabe, como uma criança contemplando uma noite estrelada em meio às matas, uma noite estrelada de uma noite sem luar. Essa é a nossa pegada aqui no Acesso Redvamp. Hoje eu recebo um nobre amigo, tarólogo, psicanalista, um verdadeiro conhecer de simbologia, fã de Drácula, de Bram Stoker, de poetas malditos, e aí um cara que está aí na minha vida também já desde o comecinho do século XXI. Vamos aí receber o meu nobre amigo Giancarlo Quintschmidt, diretamente de Petrópolis. Seja muito bem-vindo, meu nobre. É um prazer, uma satisfação estar aqui com você novamente. Me lembro que a gente fez um podcast, outrora, anos atrás. Tivemos uma rica conversa, uma rica troca. É um prazer estar aqui no Rede Vamp. Acompanho o seu trabalho. Tenho muita estima, admiro, inclusive, as suas obras, né, seus livros. Tive a oportunidade de ler. E vamos fazer essa troca essa noite, né? Opa, é uma grande honra, meu nobre amigo. Jean, assim, né? Já faz tempo, né? Já faz tempo, a gente já nem conta mais o tempo para não denunciarmos nossas idades. Não vamos mencionar aquelas conversas nos pubs em Birmingham no começo do século XX, algumas outras em outras tavernas assombradas de Londres, né? Mas, Jean, conta um pouco pra gente de você, quem é o Giancarlo e como você descobriu toda essa bela arte da astrologia, do tarô, todo esse universo da simbologia, que eu sei que são temas que você adora, e mais recentemente, além de terapeuta, eu vi que você também se graduou como psicanalista. E conta um pouco dessa trajetória pra gente, mano. Tudo começou aos 13 anos de idade, quando eu comecei, através da biblioteca do meu pai, a travar contato com algumas literaturas, né, em especial a Profecia de Nostradamus, que me chamou muita atenção na época, pela feitura, né, aquela forma que as centúrias eram escritas, e aquilo ali despertou em mim uma curiosidade muito forte. E como a literatura sempre fez parte da minha vida, né, a biblioteca do meu pai tinha muito livro de história, e eu sempre gostei muito de história antiga, como o Egito, aquelas iconografias, né, aqueles hieróglifos, aquilo tudo, fui fazendo pontes até chegar aos 15 anos, e aos 15 anos eu tive contato com a revista Planeta. Me lembro que minha irmã na época me presenteou com essa revista, e essa revista ela continha uma réplica do tarô Grimmaux, um tarô de Marsella, né? E eu comecei a estudar a partir daquelas lâminas. Lembrando que, na época, a gente não tinha internet, a literatura era muito limitada no Brasil, a maior parte dos livros eram livros muito herméticos, né? Geomebs, Livros Levi com Dogma e Ritual de Alta Magia,
né? O único livro mais acessível que você tinha alguma coisa de história do tarô, por exemplo, era o Tarô Clássico de Stuart Kaplan. E literatura sobre astrologia já tinha um pouco mais. Os eventos eram concentrados normalmente nas capitais. Toda a correspondência que a gente fazia era por carta escrita. Então, se a gente queria conversar com alguém à distância, né? Lembrando que naquela época o telefone era uma coisa cara, né? Então a gente tinha dificuldade também para ligar para as pessoas. O advento da telefonia começou a realmente acontecer mesmo no final dos anos 90, né? Uhum. E aí eu comecei a me envolver e, particularmente, a astrologia foi a primeira ferramenta que eu utilizei mais na prática. Me lembro que eu fazia os mapas na mão, tinha que calcular aquelas posições planetárias, estava de casas do hemisfério sul, tudo feito durante 1h30, 2 horas, às vezes imersão, que era uma verdadeira meditação, né? Você, na verdade, saía ali fazendo uma profunda reflexão sobre o mapa do consulente. E tudo feito à base de canetinha. Me lembro que eu chorocava o gráfico, né, principal vazio, e dali eu partia para fazer as distribuições das casas. Eu usava uma régua com figuras geométricas, né, tipo curva francesa, para fazer aquelas posições dos planetas no gráfico, até que eu me senti seguro em 87, oficialmente, a começar a atender o público com o tarô. Então, eu já comecei a atender um pouquinho antes com a astrologia, e o tarô entrou em 87. Eu participei de um evento aqui em Petrópolis chamado o Primeiro Jardim Astrológico, e tem clientes daquela época que eram crianças, né, adolescentes, que hoje estão até comigo até hoje, fazendo consultas, sendo atendidos. Quer dizer, bons anos se passaram aí. E automaticamente eu fui inserido no ambiente terapêutico, fiz contato com pessoas também nessa feira que me chamaram para trabalhar em consultório, pessoas que eu fiz amizade, que também eram meio esotérico, né, tanto da área de tarô, na área de astrologia, runas e outros segmentos, e passei a frequentar o Rio de Janeiro assiduamente. Tanto é que o convite para eu participar como sócio fundador da Associação Castor, que foi a primeira associação que a gente teve no Rio de Janeiro, voltar para um segmento plural, tanto cultural como esotérico, ficava em cima do antigo Pizza Palace, Nossa Senhora da Paz, em Ipanema. Depois eu fui trabalhar também no Leblon, e durante 2 anos, mais ou menos, eu tive essa aventura de ficar subindo e descendo a Serra Petropolitana, atendendo dessa forma. Começaram a haver os convites para cursos. No final dos anos 80, eu conheci uma amiga já falecida há 2 anos, que é a Maria Tereza Nevares, astróloga, uma excelente astróloga, que me passou muito do conhecimento da astrologia também. Herdei muito do conhecimento de Morin de Villefranche, que foi importante astrólogo de reis, né, de imperadores. E o Morin de Villefranche foi um importante astrólogo nessa formatação minha de linguagem astrológica, apesar de ter seguido um caminho mais da astropsicologia, com astrólogos como Alice Green, o Howard Sass-Portas, né? Stephen Arroyo faz uma introdução também nesse sentido, Danny Rudyard, com a astrologia e a psicologia dos 4 elementos, né? Um livro interessante. E Jung entra nessa jornada, né? É muito curioso porque a minha mãe colecionava seleções, uma antiga revista, que até hoje ela é publicada, né? Reader's Digest, né? Uhum. Reader's Digest, acho que é o nome. Mas essa revista, ela tinha uma entrevista, né? Ela tinha uma menção a Jung. Eu me lembro que me chamou muita atenção aquela entrevista do Jung, e eu acabei arrancando as páginas da seleção. Minha mãe ficou muito chateada. Arranquei as páginas das seleções para poder guardar aquela entrevista, porque eu sabia que era tanta revista que eu não ia guardar mais onde eu tinha encontrado a leitura, né? E nesse processo, fui enveredando em outros tipos de oráculos, fui estudando outras ferramentas, mas sempre trabalhei com o tripé, astrologia, numerologia e tarô. Mais voltado para tarô e astrologia, né? E o tarô acabou se tornando um elemento mais presente na minha vida, porque as pessoas até me solicitavam mais cursos. Tive várias oportunidades de cursos, né? Através dessa amiga Maria Tereza Nevares, que nós fundamos um centro de estudo chamado Razões da Alma, que veio se tornar um programa de TV depois meu, né, aqui em Petrópolis.
E o Razões da Alma agregou cerca de 16 profissionais de várias áreas, entre numerólogos, massoterapeutas, teatroterapeutas, pessoas que trabalham com cristalterapia, astrologia, enfim. E eu ali naquele movimento foi muito enriquecedor, tive a oportunidade de realmente conhecer o circuito carioca, né, depois o circuito paulista de esoterismo. Como eu falei, os eventos aconteciam muito no Rio, foi somente no final dos anos 90, com as listas, Yahoo, Geosites, essas listas de internet, que eu conheci realmente a grande parte dos amigos que eu estabeleci uma ligação mais estreita, né? Através de discussões na rede. Tinha uma lista chamada Universo, de um jornal que era da Paula Salotti e Otávio Azevedo, astrólogo, né? Inclusive era o presidente da SINARS, Sindicato dos Astrólogos do Rio de Janeiro, na época. Depois da lista Universos veio a lista Supernova, que é só de astrologia, e foram surgindo várias listas e participamos, trocando ideias, fazendo amizades novas. No início dos anos 2000, foram começando a surgir redes sociais, culminando com o Orkut. O Orkut foi um grande instrumento de propagação dessas ideias, né? E nós tivemos muitos grupos, muitos fóruns no Orkut, maravilhosos, discussões riquíssimas, me lembro muito. Mas aí vieram também os haters, né? Os haters têm esse poder, às vezes, de confundir e destruir, né? Às vezes, um trabalho bonito está sendo feito, eles vêm para desorientar, desagregar, enfim. E aí, depois do Orkut, o Orkut acabou, veio o Facebook, aí Instagram, enfim, todos os derivados, né, posteriores. Estamos nessa, de trabalhar. Fiz a minha formação em letras inicialmente, depois fui para pós em psicologia analítica e filosofia, fiz constelações familiares, fiz recentemente, coisa de 1 ano e pouco, a minha formação em psicanálise, agora eu estou fazendo psicologia oficialmente. Quer dizer, eu sempre faço essas pontes, eu acho que tudo é possível, eu sou junguiano, então, como junguiano, eu vejo que o universo simbólico é a base de tudo. Sem rotulações, sem estereotipações, sem limitações, transcendendo a barreira de tempo e espaço. Entendendo que as ferramentas que nós dispomos, né, aumenta a nossa capacidade de nos conhecer e amplia a nossa cosmovisão. Essa é a beleza, né, desse trabalho todo que a gente está inserido hoje. E é um trabalho e tanto. Jean, também teve uma... Eu me lembro de quando você lançou, eu lembro também da sua fase como poeta. Você escrevia textos e poesias muito, muito bonitas, bastante densas, sempre focalizando essa transformação alquímica do ser, em que fazem já alguns anos. Você chegou a publicar livro, não chegou? Ou participou de uma antologia? Teve algo assim também? Participei, eu publiquei um livro chamado Breu em Brio, que fazia exatamente uma dialética entre a escuridão e a luz humana, né? Eu sempre tive esse lado meio dark, meio, vamos dizer assim, disfarçadamente gótico. Eu sempre fui um gótico disfarçado, né? E nesse trabalho, né, de relação com a poesia, eu tive a chance de entrar em contato com William Blake, Edgar Allan Poe, William Yeats, né? O próprio Pessoa, Fernando Pessoa tem um aspecto bem sombrio também, tanto que ele foi um dos tradutores das obras do próprio Crowley, né, dos textos de Crowley. Acho bem interessante isso para a língua portuguesa. E o processo todo poético, ele ainda existe, né? O que ocorre? Como a gente tem muitas vezes fazer algumas opções, eu fui tentando coordenar o meu tempo para certas áreas, tipo meus atendimentos e os meus cursos, né? E, inclusive, os meus estudos particulares, né? E como isso toma muito tempo, eu sempre fui assim. As minhas poesias, elas foram sempre construídas em cima das imagens. Então, por exemplo, eu achava uma imagem interessante, essa imagem me tocava, me reportava, me trazia algum tipo de sentimento, algum tipo de sensação, alguma coisa desse tipo, e a poesia surgia desse contato imagético. Então, minhas poesias sempre foram construídas por fatores pictóricos, né?
E não o contrário, muitas vezes as pessoas fazem a poesia para depois ilustrar a poesia, né? Eu sempre busquei a imagem para depois vir a ideia, né? Talvez porque eu tenha uma vertente também mais intuitiva, alguma coisa desse tipo, né? Sim, sim. E a poesia ainda está presente, ela é uma ferramenta que eu ainda faço de forma ainda muito sutil, muito particular. Participei de muitos trabalhos literários aqui em Petrópolis, né? Acabei me tornando membro da Academia Brasileira de Poesia, a convite, por causa dos meus trabalhos ganharem uma certa repercussão em concursos e tudo mais locais. Mas, assim, você sabe, né, o quanto é difícil, né, a gente sustentar uma atividade literária no Brasil. A gente tem que ajustar as nossas necessidades, né, em relação também aos nossos prazeres, nossas satisfações. A poesia está presente, eu continuo lendo muito, devorando muitas obras poéticas, né, e sou fã dos poetas ingleses, né, principalmente os poetas do século XVII, século XVIII em diante, que são os poetas que mais me tocam, né, que mais me dizem respeito do ponto de vista anímico, né. Uhum. Então a poesia é uma forma de traduzir. Fiz poesia sobre arcanos, fiz poesia envolvendo mitos, fiz poesia envolvendo astrologia. Tem alguns poemas meus voltados exatamente para o tarô, voltados para os oráculos, e, de certa forma, também trazendo significados e interpretações, porque eu acho que a poesia também pode ser utilizada para isso, para despertar, né, uma sensibilidade nas pessoas, também a curiosidade daquele tema, daquele assunto, né. A poesia hoje está praticamente agregada, simbiotizada no meu dia a dia, né. Eu não deixo de poetizar de forma alguma. Uhum. Puxa, isso é fascinante, meu nobre. E quando a gente fala, né, sobre exercer, né, um ofício literário no Brasil, assim, é um desafio que terrível, porque eu, por exemplo, eu tenho alguns livros, né, que foram publicados por editoras que eu adoro até os dias de hoje, mas eu só me senti plenamente realizado quando eu abri o meu próprio selo literário, né, na Rede Vamp, para publicarmos a série Codex Strigoi, o Despertar Vamp e mais alguns projetos que a pandemia atrasou um pouco aqui pra gente a continuidade deles, né? E Sim, assim, e mesmo assim, a gente tem, por exemplo, né, a gente consegue desenvolver isso porque nós temos um, uma audiência, verdadeiros fãs dos conteúdos que a gente cria, né, que arriscam, apostam, investem nas nossas obras, nas nossas criações e estão ali sempre com sede de mais conteúdo legal, né, que a gente possa oferecer. Mas, por exemplo, foi através disso que a gente consegue fazer muita coisa, manter essas atividades todas, né? E, claro, né, sempre ali focalizando a temática e o contexto vampírico. E, Jean, eu me lembro de uma história de alguém em Petrópolis com uma longa capa negra que jogava um RPG chamado Vampiro à Máscara nos live actions. Essa é um rumor? Seria um é, rumor ou é um rumor ou será que há algo mais sólido nessa história? a gente tinha, né, nos anos 90, o hábito de fazer essas reuniões nos finais de semana, às vezes nos feriados, para a gente se reunir e jogar RPG, né? GURPS, Vampire the Mask, né? Aquele do lobisomem, né? Então, assim, e a gente se caracterizava, né? A gente tinha aquela coisa de se vestir a caráter. E Petrópolis tem todo um ambiente, né? Lembra um pouco como é que é? Paranapiacaba aqui em São Paulo, mas. Paranapiacaba em São Paulo, né? Aquela Uhum, estação ferroviária antiga. E lembra um pouco, tem essa questão do nevoeiro, o que a gente chama de russo aqui, o ambiente que tem um estilo meio europeu, né? Final do século XIX. Então tem faz aquela menção à história e tem aquele teor assim romântico, meio gótico. Então eu acho bacana também Petrópolis por esse viés, olhando por esse viés. A gente fazia reuniões assim sazonais e
a gente acabou realmente interrompendo, porque um casa, o outro seguiu carreira, o outro mudou de cidade. Quer dizer, as pessoas vão tocando a vida, né? Mas eu sinto muita saudade dessa época. O RPG é um instrumento, poucas pessoas compreendem o valor simbólico do RPG como construção de narrativas, né? O RPG trabalha muito com mito pessoal. Citando Marie-Louise von Franz, que foi uma das seguidoras de Jung, ela trabalha muito em cima desse segmento do mito pessoal, assim como o Joseph Campbell, né, que faz a narrativa da jornada do herói. Então, eu sou muito ligado a essas temáticas que, na verdade, são réplicas, né, são duplicações dos mitos antigos, só que com uma outra roupagem. O próprio Jung fala, né, que os mitos migram, os símbolos migram, e eles vão ganhando outros status, né? Nossos heróis hoje do cinema, dos quadrinhos, dos livros, são os deuses de outrora, né? As pessoas uma vez me perguntaram por que eu tinha tanta figura de Deus misturada com super-heróis na minha mesa, né? Eu tenho Hermes, eu tenho Tote aqui, eu tenho até Quitúlio, né? Eu tenho tudo misturado aqui, mas eu tenho aqui também Visão, Loki, Coringa. Eu falo, gente, são mitos, são enredos que, na verdade, né, às vezes, quando eu preciso de simbolicamente ter a força daquele enredo, eu miro aquela imagem e dali até meio que sincronizo psiquicamente para botar a minha psique a favor daquele símbolo, né? Tipo assim, eu tô com raiva, eu olho pro Hulk, tipo, vou descarregar essa raiva através do Hulk. São mitos, né? São narrativas, né? Eu gosto muito, demais, né? Eu acho legal isso, porque, por exemplo, os vilões, normalmente, né, vistos no cinema como Vader, como o próprio Thanos, o Coringa, né, que foi belíssima a atuação do Joaquin Phoenix, né, no cinema. Esses personagens têm um enredo por detrás que agora está sendo explicado. As histórias sempre contaram os vilões do ponto de vista das ações, não das suas origens, né? Então, acho bacana isso, entender o que está por trás da simbólica desses vilões. Afinal de contas, né, até os vilões trabalham com as nossas sombras. Eu acho bacana essa coisa. O Jung fala, né, você não deve ficar imaginando figuras de luz para poder fazer o teu processo de integração, mas fazer as pazes e integrar a sua própria sombra. A sombra a gente não destrói, a gente integra, né? Então o barato é esse. Se você conversa com a tua sombra, se você faz amizade com os teus demônios pessoais, é outra vibe, né? Tem outra pegada a partir daí. As receitas são melhores, as piadas são melhores, a vida fica mais colorida, a vida ganha mais tons, mais camadas. De fato, com certeza. De fato, abrir mão dos nossos demônios, a gente abre mão daquilo que a gente tem de melhor, muitas vezes, né? A gente tem que transformar o nosso inferno pessoal num palco de stand-up, né? Senão não tem graça, cara. Não pode ser um lugar de lamentação e sofrimento, tem que ser um lugar que a gente curte. Aquela irreverência, outro dia o Roberto Caldeira esteve com a gente aqui e ele usou a expressão, né? A gente tem que aprender a se tornar um contraventor de si mesmo. Sim. E eu adorei. Eu adorei essa frase para definir o legado daimônico, que eu sempre menciono nos meus escritos, nas minhas palestras, no Círculo Strigoi. Cara, eu acho que esse é o primeiro passo, não é o primeiro passo, mas é um daqueles passos fundamentais na vida. Mas, Jean, falando de coisas adoravelmente sombrias, soturnas, lúgubres, saturninas, aquelas coisas típicas do Curva de Rio, aquelas coisas que, como vocês dizem em Petrópolis e também lá em Campos do Jordão, que vem com o russo. Eu sei que você trouxe um tarô aí muito legal pra gente conversar sobre ele hoje, né? Sim. O tarô dos vampiros do Robert Place? Exatamente, Robert Michael Place, que hoje está com 74 anos, ilustrador, escultor americano, né? Essa aqui é uma publicação dentre os mais de 23 ou 24 baralhos que ele tem publicado no mercado, né? E essa publicação especial,
ela é de 2009, né? Vem com livro, né? É um kit, né? Vem com livro em inglês, naturalmente, e vem com baralho, um tamanho grande. O baralho não é o tamanho padrão, né? De carta de tarô, é um baralho grande. As cartas são impressas em alta qualidade. Isso é uma coisa até que o ProPlace tem exigência, né? Ele tem um selo dele de publicação hoje, assim como você tem o teu, né, para publicação das tuas obras, ele criou o dele, com as exigências peculiares de um ilustrador que publicou tantos baralhos como o Alchemical Tarot, Buda Tarot, o Oráculo da Serpente, né? O Oráculo de Hermes, enfim, ele teve uma série de publicações ao longo dos anos e obras, né? O Place particularmente um pesquisador na área de simbologia que ele consegue resgatar o classicismo do tarô sem desvirtuar o seu simbolismo em modelos, né, em roupagens culturais que podem ser até contemporâneas, né? Então ele faz essa junção sem agredir, porque às vezes o que eu vejo no mercado são tarôs que forçosamente há uma tentativa dos ilustradores forçar o tema em cima dos arcanos, né? Aí fica aquela coisa meio desconjuntada do tipo, mas espera aí, como é que esse elemento entra exatamente aqui? E a gente tem que pensar que, como o tarô é composto por uma linguagem plástica, que é a linguagem simbólica, a gente pode criar paralelo com qualquer coisa. Você pode fazer tarô de qualquer coisa. Por exemplo, um dos tarôs conhecidos que tem essa conotação transcultural ou temática é o tarô da Alice Green e da Shaman Burke, né? Que é o tarô mitológico. Eu, inclusive, consegui pelo eBay a primeira versão dele. Vinha com tecido, um livro, né? Capa dura. É bem bacana. E eu fui fazer uma pesquisa de campo para saber quantos baralhos com teor mitológico existem. Existem mais de 18, né, 19 tarôs de teor mitológico. Quer dizer, é coisa pra caramba, né? Se a gente parar e pensar. Só que a gente vê que cada artista tenta adaptar os temas àquele arcano, né? Por exemplo, esse baralho do Vampire Tarot, né? Existem outros tarôs no mercado ligados a vampiros, né? Ele é um tarô todo ilustrado pelo próprio artista, o verso das cartas tem essa imagem. Eu gosto muito de carta que tem essa coisa de que você não sabe que está invertida, né? Uhum. Eu acho legal isso, né? Você pode ver dos dois lados. E o Robert Place, ele faz um mergulho na obra de Bram Stoker, Drácula, né? Que foi escrita por volta de 1895, se não me engano. O Bram Stoker foi um membro da Golden Dawn, né? Assim como Arthur Conan Doyle, né? O escritor de Sherlock Holmes. Tinha muita gente ali boa, né? Na época da Golden Dawn, né? Além de, não devemos deixar de fora o Arthur Edward Waite, a Pamela Colman e o próprio Crowley, né? E o Place, apaixonado por essa questão da simbologia ocultista, ele resgata essa essência de Bram Stoker, tanto da parte literária como da parte cinematográfica. Tá? Então, algumas lâminas são cenas de filmes relacionados a vampiros, né? Tem alguma coisa que faz menção ao Nosferatu, tem alguma coisa que faz menção ao filme As Noivas de Drácula, né? Então é bem legal porque desliza, e além disso ele faz uma relação de personagens nos arcanos menores, principalmente figuras da corte, com ícones da história que fazem menção ou pelo menos estiveram mergulhados dentro do universo vampírico. É bem bacana isso, né? Então, por exemplo, a primeira carta aqui, que é a carta do Jonathan, né? Jonathan Harker, que é aquele que vai resolver lá as papeladas, as documentações do próprio Drácula, né? Aparece com a figura do louco. E o que é legal aqui é essa simbologia de que está entrando no castelo, está entrando assim na própria sombra, né? Aí você tem um mago aqui como o Drácula, né? Eu vou mostrar algumas figuras para o público conhecer. Esse tarô, olha, não é um tarô que hoje é comercializado
tão facilmente. Você vai encontrar ele no eBay, em alguns sites especializados, né, que vendem. Eu tenho, inclusive, uma versão que é assinada pelo próprio Robert Place, eu consegui isso, autografada, né? Então, aqui, por exemplo, a Mina Harker, né, que era dileta também do Vlad Dracul, né, que é aqui a figura da sacerdotisa, As Noivas do Drácula, que é uma cena do filme. Sim, daquela versão clássica ainda, em preto e branco. A versão clássica. O que é bacana é isso. Quando um simbologista ilustra, ele tem que ter um conhecimento, ele tem que ter um panteão e um acesso a exatamente essas informações para transmitir isso, né? Você vê aqui o Conde Drácula, né, na sua representação mais velha, né? Uhum. Ele seria o imperador? Seria aqui na figura do imperador, exatamente. Aqui o Van Helsing, né, um caçador de vampiros que também aparece no romance, né, na figura do Papa. Nossa. Aqui nós temos cenas, né, do Drácula fazendo uma vítima. É bem legal isso. E aí figuras icônicas, por exemplo, nós temos o vagão, né, as carruagens que atravessavam as florestas, que normalmente eram atacadas por lobos, e que aparece também em alguns filmes aqui na figura do carro. Aquelas pessoas dos povoados, né, que queriam fazer justiça com as próprias mãos, querendo matar, botar fogo no castelo do Conde Drácula, né? Acho bem legal isso. Outras figuras assim simbólicas, né? Por exemplo, que o Place faz essa menção, por exemplo, essa figura do eremita aqui, de certa forma faz também uma menção a Diógenes, no Cínico, né? Aquele que andava com uma lanterna durante o dia procurando um homem honesto, né? Nossa, coitado, se ele viesse parar no Brasil. Não haveria combustível para manter a lanterna acesa, né? É verdade. A lamparina acesa. Aí nós temos aqui algumas outras figuras, né? A figura do destino, né? Que faz uma relação também com as moiras, a simbologia das moiras, né? Belíssimo. A dama sombria na figura da força. Você vê que ele usa aqui a simbologia, nesse caso aqui, do tarô clássico, né? Baseado na linha francesa. É bem legal isso. Eu tenho que girar aqui, que às vezes brilha, tem um brilho da luz na tela, né? Aqui nós temos a figura do louco, né? O Renfield. Renfield, que é o louco, aquele que foi amaldiçoado pelo Drácula, que ele ficava preso numa espécie de hospício. Isso, e comia insetos, né? Perto lá de Carfax, perto da Carfax Abbey. Isso. Você vê que essa é a figura do pendurado, né? Você vê que é riqueza. A figura da morte, que é o próprio Drácula com uma estaca no peito. Imagem aqui simbolizado. Clássica. O sacrifício, na figura da temperança, que é alguns vampiros colhiam o sangue de animais para poder sustentar, né? Faziam sacrifícios. O pacto, né? Que é a figura do diabo, né? Já que o Drácula tinha renunciado ao cristianismo, tinha renunciado à própria fé por causa da morte da noiva dele, né? Isso. E aí você tem a torre, que é o castelo do Drácula. Você vê que as figuras são bem... A ilustração é muito rica, né? A estrela, aqui... Drácula levando a mocinha no colo, espiral abaixo. Exatamente. Olha, que vampira. Olha, incrível, que né? Vampira linda. Muito legal. Os mistérios, né? A questão do rito de passagem. Um vampiro aqui queimado no sol. Isso é bem realista.
Me lembra muito a cena do Nosferatu queimando, né? Naquele sol da manhã, que entrava pela janela do quarto, né? Uhum. Aqui, quando os mortos ressuscitavam, né? Quando as pessoas morriam, na verdade, elas mordidas, elas sepultadas, elas saíam da sua sepultura, né? E aqui nós temos uma representação da Anima Mundi, né? Uhum. Faz muito essa questão da conexão do feminino, também com o vampirismo, muito forte. E as figuras dos arcanos menores têm umas coisas bem peculiares, assim. O Ás de Copas, por exemplo, é uma figura que representa a água benta, né? Dando um exemplo aqui, né? Aí toda figura tem uma história. Aqui, por exemplo, a transfusão de sangue é o 2 de Copas, fazendo a transfusão de sangue para poder salvar a vítima, né? Sim. Que tinha sido absorvida, né? E salvar ou condenar a vítima, né? As transfusões de sangue era um negócio bem perigoso, né? Porque eles ainda não tinham muita certeza de qual era o tipo sanguíneo da pessoa e podia dar uma embolia pelo ar, porque o aparelho era precário, era bem tenso o que acontecia. Muito. Olha, para você ter uma ideia, para vocês terem uma ideia, alguns personagens, por exemplo, de Copas, né? Aqui a figura, por exemplo, aqui é o Valete. O Valete de Copas é Carmila. Ah, yeah. Carmila. A Carmila. Tem que ser. Aí nós temos a figura da Carmila. Temos aqui a figura de Joseph Sheridan Le Fanu, que é o cavaleiro. De Carmila, né? É. Nessa época ele ainda estava novo, estava bonitão. Pamela Colman Smith, que foi feita uma homenagem também a ela. Uau, em que naipe? Aí você vai perguntar, mas por que Pamela está aqui também presente? Porque Pamela foi uma ilustradora de folhetos de teatro. Sim. E ela ilustrou muitos teatros ligados à história de vampiros, né? Então ela aparece também aqui. É verdade, Jean. Tem esse lado que o pessoal lembra do tarô, né? Do Rider-Waite, magnífico. Mas a Pamela também fazia as artes de teatro. E ela tinha toda uma personalidade feérica, né? As pessoas diziam que era como se ela fosse uma criança fada encarnada, né? Uma aquariana totalmente misteriosa, magnética, né? Uma personalidade muito perspicaz, muito inteligente, né? Tanto que ela, mesmo por instrução do Waite, né, para fazer o Rider-Waite-Smith, ela inseriu símbolos de acordo com o que ela achava que deveria inserir. Então ela escondeu símbolos no tarô do Waite, à mercê do que ela entendia, entendeu? Aí você tem Sir Henry Irving, né? Opa, esse... Você sabe que as más línguas dizem que foi ele que foi a imagem arquetípica pro Drácula, né? Quando é novo. Porque ele era magnético, uma espécie misterioso. De inspiração, né? Ele era o diretor do Teatro Liceu, onde trabalhava o Bram Stoker, e ele era um cara magnético. Começou como ator mambembe e terminou como chefe de uma das mais importantes lodges maçônicos da Inglaterra, tipo grau 32, grau 33 da vida, né? Consultava, incrível, tomava chá, né? Com a Rainha Vitória. O Ás de Espadas, uma cimitarra, né? Opa. Uma arma típica daquela época que tinha aquelas invasões, aquelas incursões turcas, aquelas incursões da Romênia, as invasões. O Império a arma Otomano. Que também eles usavam. O bom e velho Império Otomano, bagunçando a região. O Otomano. E aí você tem os personagens de espadas, né? Aqui, por exemplo, o 10 de espadas é bem curioso, né? Que aparece o esqueleto e as várias armas, né? Jean, você sabe que o 10 de espada é a carta do tarô que mais me aterroriza, né? É mesmo. 10 de espada, você sabe que o 10 de espadas, o Lorde, tem a ver com o fim da dor ou a dor do fim. Depende do que sai, por exemplo, se você tiver, vou dar um exemplo, se você tiver um sol com 10 de espadas, é o fim da dor. Mas se você tiver uma morte, por exemplo, com 10 de espadas, é a dor do fim. Aí depende muito do que muitas vezes está conjugado, né? Está fazendo ponte com esse 10 de espadas. Porque todo 10 no grupo dos menores é conclusivo, né?
representa encerramento de alguma coisa. Então, 10 espadas tem essa característica. Aqui, fazendo uma menção às figuras da corte de espadas, temos Samuel Taylor Coleridge. Oh! Esse menino, esse jovem sofreu muito na vida. Eu acho que todas as Ele pessoas... criou a Geraldine de Cristabel, né? E Cristabel a fonte de inspiração da Carmila, né? Porém, a vida do Coleridge foi destruída por ele ter ousado vislumbrar e expressar esse lado daimônico feminino, né? Uhum. Ele tem... As figuras que tem essa coisa do feminino na época com o vampírico também tem um aspecto feminista. Isso incomodava muito a sociedade época. Uhum. Né? Porque elas, na verdade, confrontavam, né? Elas eram livres, né? Então, elas, na verdade, elas tinham essa coisa também de liberação sexual uma vez que se tornavam vampiras, né? Uhum. Aqui nós temos The Nightmare of Life in Death. Uau! Uau! Forte, olhar... Figuras icônicas marcante. da ilustração. Ellen Terry. E Lord Byron, né, que também é muito conhecida, né? Esse é o culpado por a gente ter vampiros aristocráticos, né? Se não fosse a mágoa do Johnny Polidor com ele, talvez a gente não tivesse tão cedo um arquétipo do vampiro aristocrático, né? Sim. E o Byron morreu maldizendo o Polidori por isso. Inconformado, Jean, inconformado. Como fizeram isso com a minha imagem? Ó, o Ás de Ouros é um alho, né? É um alho. É um alho. Propriedades aí mágicas, de banimento, de cura. O símbolo do dragão, que muitas vezes é associado ao próprio vampiro, né? Uhum. Tem umas figuras bem bacanas. As riquezas do vampiro, porque o vampiro tinha riquezas, né? Guardadas. Aí, deixa eu ver aqui. Aqui nós temos o 7 de ouros como o vampiro se metamorfoseando, né? Uhum. Bela imagem. Aí eu vou pegar aqui para você outras figuras de... Lord Ruthven. Lord Ruthven. Que é o cavaleiro de... Cavaleiro não, o pajem de ouros. John Polidori, o cavaleiro. Não tinha como escapar. Você vê que ele consegue resgatar personagens importantes da história das narrativas vampíricas, né? Uhum. Florence Stoker, a esposa do Stoker, né? Opa, essa foi a vampira dos advogados para proteger o legado e o copyright do Drácula. Sim. E o Bram Stoker tinha que ser o Rei de Ouro, né? Necessariamente. Que nunca conseguiu aproveitar, né? Nunca conseguiu curtir muito bem, né? Toda a boa fortuna e a boa fase que veio da publicação do romance, né? Na verdade, depois que houve também a decadência da Golden Dawn, alguns dos seus membros ficaram meio que condenados, relegados a segundo plano, até porque a inserção de Crowley incomodava muito o circuito religioso católico local, entendeu? Uhum. Tanto que o Waite, ele consegue, de certa forma, sair pela tangente e se dizer místico cristão e publica pela Rider, dos irmãos Rider, né, que foi a editora que, em 1910, publicou oficialmente o Waite Smith, porque eles eram muito católicos, né? Então tem essa curiosidade também, a facilidade. O Ás de Paus é uma estaca. Aí eu vou partir aqui, vendo aqui algumas... Aqui a figura do 3 de Paus são lobos, né? Uhum. A alcateia, típica, que aparece também muito associado a algumas histórias de vampiros. Os espíritos dos ancestrais, nos Balcãs, na Romênia. O 4 de Paus, uma vampira fazendo uma vítima, né? Uhum. Necessária, ela tem que fazer o lanchinho dela noturno. Não é fácil, vida de vampira.
Isso aqui é também cena de filme. Sim, esse é o clássico, Bela Lugosi. Ela Lugosi é Bela Lugosi é. um dos icônicos do cinema, né? Uhum. Ele E aí consagrou, você, né, a imagem do Drácula para o mundo inteiro, né? sim, E era uma imagem de um Drácula cinematográfico, né? Bem diferente do personagem do romance, do Stoker, né? sim. Eu acho que na proporção que avança a literatura nos anos seguintes ao início do século XX, né? Esses vampiros eles vão ficando mais urbanizados, né? Eles vão ganhando outro tom. Eles vão chegando, eu não sei se você nota, mas eles vão chegando cada vez mais próximo da cidade, né? Uhum. Então, até que eles se tornam realmente cidadãos, membros urbanos, né? Sim, cosmopolitas. É só a gente pensar Sim, na cena icônica do Drácula, do livro, né, do Bram Stoker, dele a bordo de um navio chamado nada mais nada menos que Demeter, o horror do velho mundo, do selvagem, da floresta, do arcaico, invadindo o coração do império, né? A horta, a veia não, né? A artéria ali, a artéria principal do império. Ele está desembarcando em Londres, que na época era a sede do império onde o sol nunca se punha, ou talvez a noite nunca acabava, né? Dependendo do trocadilho lírico que a gente quer fazer. Então tem muito essa pegada, né, do vampiro ser esse terror arcaico que invade a urbe, é aquele fluxo do afetivo, do emocional, daquilo que está imprevisível, indomável, como o próprio afeto, a própria emoção, no mundo extremamente racional, né? a gente vê Muito uma estranho. diferença no Drácula para Lestat, né? Tem, tem bastante, né? As épocas que eles foram escritos. Drácula tá lá, né? No auge daquela era vitoriana, que via de regra era bem repressiva, pelo menos para uma fatia bastante expressiva do feminino, né? Das pessoas daquele tempo. Lestat já está sendo escrito depois da Revolução Sexual, né? Sim, exatamente. Aí você tem o valete de paus, que é Ligeia. Ligeia. Hum, eu tô pressentindo. Será que vai aparecer um Edgar Allan Poe a qualquer instante? Ah, Cavaleiro de Paus. Excelente. Excelente. O distinto Cavaleiro Tem de uma boa Paus do memória. sul dos Estados Unidos, né? Que todo mundo, as pessoas esquecem muito, né, de tocar nesse ponto dele, né? Sim. Naquele A cavaleiro. Charlotte Stoker. Opa, perdão, repete o nome? Charlotte Stoker. Ah, sim, Charlotte. Perfeita. Perfeita, perfeita inclusão. Eu fiquei um pouco em dúvida agora, nos meus pensamentos, se essa é a esposa ou a outra é a filha. Agora eu fiquei um pouco em dúvida. E a gente tem Uhum. uma representação também muito simbólica que poucas pessoas sabem de Franz Liszt, né? Como o Rei de Paus. Eu lembro que você me contou na primeira vez que a gente tentou fazer essa entrevista, aquela do HD que foi pro HD que fritou, né? Fran Liszt. Eu fiz Sim. lição de casa, eu fui atrás dele na época. E a Listomania, né, que foi aquele filme de 1975 com o Roger Daltrey, que ele fez o papel do próprio Liszt, né, Franz Liszt. Ele conta a história, né, do Taliesin, que é um vampiro. O próprio Wagner, ele faz uma menção a Wagner também como uma figura vampiresca, né? Uhum. E as peças Liszt, o Liszt tinha muitos sonhos com vampiros, né? Ele era considerado um personagem sedutor, ele era tipo um Dom Juan na época, né? Um Casanova, quando era mais novo, né? Ele aterrorizava, né? Mas ele era visto com uma certa reserva pela sociedade e ele é considerado um pianista diabólico, né? Pelas incursões, as peças dele, e algumas muito ligadas à questão realmente sombria. O Ulisses, muito provavelmente, sofria de profunda depressão, né? E ele tinha um aspecto dramático muito forte em muitas das peças que ele criou, né? Então ele é visto assim como um compositor ali do início do século XIX, né? Que resgata a narrativa vampírica, né? E que vai eclodir com a obra de Bram Stoker no final do século XVIII, do século XIX, minto, com a história do próprio Drácula. Então, eu acho bem interessante isso, porque
você vê uma transição que vem com o advento, né, do iluminismo, e alguns artistas fazem esse contraponto metafísico, trazendo exatamente a simbólica das sombras, né, dos medos, né, essas narrativas que são míticos e lendas, né, que fazem parte exatamente do imaginário europeu de séculos, né? Então, é bacana como é que isso é inserido. O Liszt, esse filme do Listomania é um filme, não sei se você assistiu, vale muito a pena assistir esse filme, né? Inclusive, eu acredito que se consiga no YouTube assistir. Ele mostra ali as figuras vampirescas no filme, né? Uhum. É muito legal. Todo Eu filme é vi meio algumas lúgubre. imagens quando eu fiz a pesquisa. Quando eu fiz a lição de casa, eu não consegui assistir o filme. Mas eu vi as imagens lá no YouTube não, no Google. Então eu li os textos que você me indicou na época, cara. Sensacional. E é uma referência vampírica que passa ali abaixo do radar da maior parte do pessoal que gosta de vampiros, gosta de vampiras, da gente. Inclusive nessa eu até incluo o pessoal que gosta de música, os colegas DJs, os colegas músicos. Mandar até um abraço pro meu irmãozão The Vinson, da banda Wolfheart and the Ravens. Ó, The Vinson, presta atenção, já te falei, presta atenção no list, repare mais no list, você vai encontrar coisa ali, fica de olho, irmão. O Liszt foi um grande provocador na época dele. Ele não era muito bem-vindo. E é interessante, né, porque o Liszt, ele fica depois de mais velho, né, com um ar meio vampírico, né? Não sei se você já viu fotos do Liszt mais velho, mas ele fica com um ar meio vampírico, né? A feitura, a face dele, essa coisa toda, né? Lembrando, inclusive, esse C. Henry Irving, né? Ele fica parecido muito com o Irving, né? Muito parecido. Muito. Que é a figura do rei de copas aqui. Né? Então a gente vê que uma coisa que as pessoas têm, o que me incomoda profundamente, é que em certos pontos que são tratados esses temas, né, algumas pessoas têm um pouco de preconceito. E é uma bobagem, porque, assim, eu acho riquíssimo isso. Riquíssimo. A trajetória, né? Esse livro teu também, Deus é um Dragão, né? Que faz exatamente essa metáfora, tem essa simbologia toda por detrás. Isso é bem rico, traz realmente um choque com a nossa realidade hoje. Eu acho que a humanidade hoje tem um problema para lidar com esse mundo, né? A humanidade está vivendo esse drama, porque não sabe lidar com as próprias sombras, não sabe lidar com os próprios demônios. Quando a gente integra isso de alguma forma, mesmo que de maneira performática, né, construída de forma cultural, artística, nossa, isso é espetacular. Por isso que eu acho que é tão importante o teu trabalho no meio, porque você faz o trabalho exatamente, o teu trabalho é um trabalho que ajuda as pessoas a educar com as próprias sombras. Entendeu? Eu acho fantástico isso. Porque é olhar para a sombra. Sim. Olhar o vampiro, olhar para a própria sombra. Né? Não considerando sombra como uma coisa negativa, porque também as pessoas, quando ouvem falar em sombra, logo pensam em coisa negativa. E sombra para Jung não é negativo. É aquilo que você não reconhece em si. Que muitas vezes você projeta no outro, né? Quase, eu diria muitas não, eu diria quase todas, né, Jean? Pô, o pessoal sempre há um outro para ser culpado, sempre há uma outra para carregar a culpa, aí vem aquele ressentimento. Pra gente, ressentimento é parasitismo, né? Como você bem sabe, na cosmovisão vampírica, na espiritualidade da mística vampírica, quem não sabia, né? Ressentimento pra gente é sinônimo de parasitismo, é você querer macular, colocar em alguém, jogar, despejar tudo que é seu em alguém e justamente não fazer nada a respeito. Aí tem muito aquela ilusão do povo de eu vou dialogar com a sombra, então eu vou me tornar mais mentiroso, eu vou me tornar mais irado, vou me tornar mais ressentido, vou ir virando uma pessoa que fica tirando de tudo e de todos, aquela pessoa que cria fake para ficar inventando intriga nas redes sociais. O povo aqui no Brasil, eu vejo assim nesse tempo todo, né, à frente da rede vampírica, à frente de tudo, a gente vê muito comportamento destrutivo, né, Jean, do pessoal, eu vou lidar com a escuridão. Cara, eu já falo na abertura desse programa, escuridão para nós é o horizonte noturno, é aquela vertigem que você experimenta a primeira vez que olha
para uma noite estrelada numa noite de lua negra, uma noite sem lua, que você fica, nossa, tipo, eu já entendi que eu não sou quase O universo é nada, sou só uma escuridão, né? casca que vai passar. E o pessoal tem medo de encarar essa insuficiência, hein? Tem medo de, não, eu sou tal coisa, não, eu. E o pessoal perde isso, né, Jean? Você também, acho que você também pode falar Distorce. com mais propriedade, né, disso. Eu acho que existe uma cultura muito assim, aquela coisa da luz, assim, disfarçando as próprias sombras pessoais, né? Essa cultura, às vezes, que parece meio autoajuda, entendeu? Então você tem que se forçar a uma felicidade, a um bem-estar que muitas vezes não está rolando. E você todo o tempo se violenta, né? Então, o papel de trabalhar com essa construção narrativa é de olhar nesse ponto, de ver o que você tem dentro de você, né? Essa série que está tendo, que foi lançada agora há pouco tempo na Netflix, é Cidade Invisível, se não me engano, né? Cidade Invisível. Cidade Invisível, que trata das lendas brasileiras, fala muito bem disso. Porque se a gente olha em direção às lendas, os personagens todos das lendas são esculachados normalmente, né? São personagens que normalmente eles causam mal e, na verdade, mostram uma outra realidade. Eu achei bacana por causa disso. Uhum. Você mostra uma outra realidade também do vampiro, né? É aquilo que eu falei no início. Se você olha para aquele personagem que todos chamam de ou anti-herói, ou vilão, né? O antagonista, você vai entender que existe uma história por trás dele riquíssima. E que não existe, né? Eu vou citar um pouco Star Wars, que a força depende desse sensível equilíbrio entre o lado negro da força e o lado luminoso. Então, parece que existe forçosamente uma cultura de bem-estar, né? De você estar em paz, quando na verdade você não está em paz, muitas vezes você não está bem. E você tem que reconhecer esse processo em você para você poder, não vou dizer dominá-lo, né? Mas dialogar com ele. Que eu acho que a gente não domina nada, a gente dialoga todo o tempo, né? Uhum. Então, tentativa de domínio é bobagem. É bobagem. É tenso. É tenso, é tenso. Agora eu vejo o desafio. Você abriu exatamente um campo, principalmente se tratando de São Paulo, cara, ímpar, né? E que as pessoas olham hoje de uma maneira totalmente diferente. Então, esse papel é importante. Eu acho fundamental essa construção cultural que você faz, né? Por isso que eu gosto muito de falar sobre vampiro, sobre a simbologia do vampiro, né? Não ver o vampiro apenas como um ser dependente do sangue do outro, né? O vampiro é aquele que também, de certa forma, liberta, ele mostra um olhar diferenciado da realidade, ele tira o véu de parroquete, né? Ele rasga o véu, ele mostra a realidade. O vampiro é o Nelson Gonçalves mítico, né? Ele mostra a vida como ela é. Nelson Gonçalves, o Nelson Rodrigues, grande cronista Nelson carioca Gonçalves, também. Nelson Rodrigues. Não, mas Nelson Gonçalves Nelson Gonçalves era o modelo da era um boemia cantor. por excelência aqui no Brasil. É, Era o vampiro perfeito, sempre nos cabarés, também. sempre na boemia na noite. Eu fiz a correlação até por acaso, né? Mas é o Nelson Rodrigues que fala que a vida é como ela é, né? Então a gente tem essa necessidade de romper essas barreiras, rasgar esse véu e ver a realidade das sombras. Como eu falo, o universo é escuro. Então, na verdade, o universo tem uma semeadura de lumens, mas ele é escuro. A totalidade dele é massa escura, entendeu? Uhum. E entender que isso faz parte da natureza é fundamental, né? Então, até no trabalho psicoterapêutico, como eu construo, como eu falo, gente, a primeira coisa, olha para a tua sombra, não começa a querer, sabe, realizar o processo de buscar uma cura, um equilíbrio, se você não fizer as pazes com a sua própria sombra. Não vai rolar, né? Uhum. E tem que reconhecer cada uma das sombras que fazem parte da vida da pessoa, onde a pessoa teve uma perda, onde a pessoa ficou com raiva, onde a pessoa ela precisa tomar consciência de certas coisas, né? Isso é fundamental. Eu acho que a sanidade é isso. É a gente reconhecer esses processos e integrá-los como parte do nosso mito pessoal.
Jean, você me faz pensar em um autor que eu estou descobrindo agora há muito pouco tempo. Comecei descobrindo ele, inclusive, de orelhada, né? Depois comecei a ir atrás, e um pouco mais atrás da obra dele, que é o Isaiah Berlin. E ele Hum, pontuou, esse autor, cara, ele pontuou um negócio assim que eu achei sensacional, que, assim, mais ou menos uns 60, 70% da nossa vida se passa no nosso imaginário. Se passa no nosso uhum, imaginário. Eu não estou falando da gente, da parte que a gente alucina, da parte que a gente devaneia, da parte que a gente sonha, não. 70%, talvez ali 60, 70% da nossa vida se passa no que a gente imagina de uma construção social. Se passa naquilo que a gente fica sim, no neocórtex da gente ali inventando história. Você não sabe fazer uma coisa, você não sabe como alcançar uma coisa, como realizar algo, e aí você fica inventando histórias, porque você não consegue, quando na realidade você talvez só não saiba como fazer aquilo, né? E umas camadas mais profundas do cérebro, mais límbicas, reptílicas, né? Você tem essa uma estabilidade maior perante isso. Mas o outro ponto é, então, 70% da vida, assim, resumindo, a gente passa nesse imaginário, fazendo de conta, colocando os monstros onde talvez o monstro não seja tão alto, não seja tão grande. A gente fica inventando os problemas ali. E a outra parte é que todas as narrativas, todos os pontos de vista, todas as ideias são basicamente estão no mesmo nível e convergem para o mesmo lugar, que é uma anulação desses imaginários através do diálogo, para se ficar com aquilo que sobra, com a tal da vida como ela é, né? Para a gente citar o Nelson Rodrigues. sim. A gente É, tem muito essa pegada, né? quando a gente fala, é que nem como quando a gente faz o paralelo com a Cabala, né? Quando a gente olha para Daath. A gente lembra Nietzsche, né? Quando a gente olha muito para o abismo olha para nós. Então, até esse olhar para o abismo, ele tem que ser um olhar de uma forma muito preparada, né? Sim. Tem que ter um preparo, né? Uhum. Porque até para se debruçar sobre as sombras, tem que ter realmente um reconhecimento por onde você vai, onde você quer chegar, de que forma você quer chegar lá. Né? Uhum. E esse é o barato, né? É o barato de integrar essas histórias e torná-las vivas no nosso dia a dia. Afinal de contas, às vezes a gente tem uma experiência social de modismo, né? E aí, vai lembrar de vampiro só quando passa uma série, né? Muita série teen, né? Envolvendo vampiros, que eu acho que muitas vezes deseducou ao invés de educar, que eu Uhum. acho que cria, né, uma atmosfera totalmente, eu não vou dizer romântica, né? Mas utópica, daquele Top. vampiro que foge totalmente ao modelo, né? É quase uma fada, né? Tá, tá. É aquele nosso paralelo para falarmos regularmente mal da saga Crepúsculo na rede É, vampírica. A gente já faz isso desde 2000, desde 2003, 2004 a gente já faz isso, Jean. Então, fique tranquilo. A gente já é falava mal quando era fundamental. livro, depois que virou filme, a gente continuou falando mal. Na real, eu acho que o nosso público até vem aqui porque a gente faz isso, né, com regularidade. Mas aquilo ali é Sim, assim, né? Nada contra Stephanie Meyer, que é a criadora. Acho que todo mundo tem direito de criar, se inventar o seu próprio universo ficcional vampírico como quiser. Quer falar que vampiro vem de um casamento de Lilith com Caim? Quer falar que vampiro vem de uma de um pega entre Dionísio e a deusa Dionísio dos gregos, a deusa Kali dos hindus. Dionísio passeou ali pela terra dela, deve ter visto aquela mulher um pouco mais diferenciada e deve ter dado um pega nela. Pode falar que a origem é essa. Pode falar que foi. Já fizeram também. Judas era a origem dos vampiros no filme. As pessoas podem criar a origem, a história, o universo que quiserem sobre vampiros. Eu defendo isso na questão ficcional. Acho que é salutar, porque o que a gente quer não é tanto essa origem, a gente quer uma história densa. A gente quer uma sim, história onde a gente veja esse enfrentamento do personagem, né? Esse enfrentamento do vampiro com a própria sede de sangue que ele vive.
aquela sede da mocinha que se apaixona pelo vampiro, ou do vampiro que se apaixona por alguém ali naquela história, seja lá como vai ser contado. Mas a gente quer ver esse confronto silencioso, onde nasce a virtude dos personagens depois de confrontarem a tensão. Depois de caírem, se levantarem, caírem de novo. A gente quer ver esse processo acontecendo numa boa história de vampiros. E é onde eu penso que Crepúsculo, muitas vezes até o próprio Vampire Diaries e outras séries acabam pecando nos dias de hoje. Sim. Eles higienizam, eles pasteurizam, homogenizam esse embate interior, e o vampiro tem aquela coisa legal, né, Jean? Que tipo, eu sou ruim, eu sou errado, atravessei a eternidade, eu vi a escuridão, eu vi a vida dos outros pelas janelas iluminadas quando eu passava de noite. Eu tropecei, eu errei, eu vivo tudo aquilo que eu já fiz de errado, sei que farei de novo e preciso me manter de pé. Mas às vezes acontece algo nessas histórias que eles vislumbram. Eles vislumbram que eles jamais serão dignos de qualquer perdão, eles vislumbram que não serão dignos de qualquer perdão, e que ninguém também, e que eles sempre serão imperdoáveis. Eu acho essa característica divina numa história de vampiro, Jean. Sim. O vampiro, ele é também o dilema humano, né? Sim. E uma coisa interessante, porque o vampiro é o processo também do renascimento, de transformação e renascimento, né? Ele atravessa o tempo exatamente acumulando, ele é um narrador rico em histórias, né? Ele é quase um griot, né? O cara que sabe de histórias, sabe de nuances que muitos não sabem. E não é o cara que está encerrado apenas dentro de um castelo ali, né? Um Uhum. estado mortificado. Não é. Para mim, o vampiro é uma entidade muito viva, né? Que é rico em memórias. Talvez essas memórias tornem-se pesadas para ele, né? Porque ele não é amaldiçoado pela imortalidade, é amaldiçoado pelas memórias. Pô, As boa. memórias lhe são pesadas, né? As memórias são pesadas, porque a imortalidade, meu amigo, você pode contornar ela de diversas formas. A memória, você tem que fazer um revival permanente daquilo que você viveu lá atrás. Eu acho que isso se torna muitas vezes até um castigo, né? É que nem o Sísifo empurrando a pedra morro acima, montanha acima, e ela rolando montanha abaixo. É um processo. O vampiro é como o Sísifo, né? Ele Sério. está sempre nesse eterno retorno. E quando a gente tem essa coisa de toda noite a gente dormir e acordar, né? A gente vive esse átimo do tempo vampírico, né? É o tempo sepulcral, né? Uhum. Como dizia Aristóteles, né? O sono é uma pequena morte. Então, Boa. é uma Caramba. pequena morte. É sim, uma pequena morte. Uma pequena É uma morte que morte. a gente tem a chance de renascer toda manhã, né? Uhum. É o que o processo vampiro é ao contrário. Quando o sol Sim. se põe, ele Ele renasce. desperta. Sim, o francês, né? A pequena morte é le petit morter, que é um adjetivo por orgasmo, né? Também. O vampiro Também. tem um teor sexual muito forte também, né? Uhum. Muito Tem. significativo. Porque a ligação do sangue, né, com vida, a questão também menstrual, tem toda uma simbologia por trás disso. Fertilidade, revitalização, Uhum. salvação, né, resgate. Tá muito conectado a essas metáforas, né? Sim, a Eu acho legal. descendência espiritual também, né? Se a gente for pensar, o vampiro, não, assim, no romance, no fantástico, na maior parte que ele é abordado nos grandes clássicos vampirescos, ele não consegue fazer filhos, mas transmitindo o sangue dele para alguém, ele consegue gerar um filho ou uma filha, transformar alguém, oferecer essa Sim, vinculação, né? No seriado, você gostava do True Blood? sim, Tem um momento que o melhor vampiro daquela série era o Eric Northman, né? Ele vai transformar uma das meninas lá em vampira, que ele fala: você receberá agora um sangue com 2000 anos de fúria, honra, batalhas lutadas e não sei o que, e você estará vinculada a tudo isso a partir de agora e será a tua força também. Aí ele
faz a transformação lá da menina nas últimas temporadas, que eu acho magnífico. E tanto que ele faz isso com uma loirinha que estava lá com eles e também a outra cria dele, a Pam, né? A Pamela, melhor personagem feminina de True Blood. Ela transforma uma outra moça negra em vampira, né? E acontece que o Northman estava fora ali da temporada, quando ele volta, ela apresenta ele, a Tara, né, que era essa vampira negra, estava ali toda sem jeito, ah, não, e agora? E ele chega lá, abraça ela, ok, você é família, você carrega meu sangue. E esse eu acho que é um dos momentos assim do True Blood menos comentados, né? Porque já estava nas temporadas mais fracas da série, mas esse é um dos aspectos que eu gosto muito nessa pegada do universo dos vampiros, né? Na ficção e mesmo na própria comunidade vampírica local e internacional, né? Você teve o seu despertar, sua iniciação, você está integrado àquela família ou àquela dinastia, você está integrado àquilo, não importa de onde você veio, o que você fez, sua cor, classe social, sua história, você é parte daquilo, né? Esse eu acho um negócio, eu acho esse um ponto muito pouco mostrado dos vampiros na arte, né? Eu acho que True Blood foi muito bom nesse sentido. Foi. Foi uma das poucas, assim, das poucas séries que remete, né, a um sentido e significado que não distorce a essência dos vampiros clássicos, né? Eu acho bacana isso. Uhum. Lembrando até o paralelo, né, que nossas células do corpo, ela contém um fragmento de partículas do oceano de bilhões de anos atrás. Segundo a ciência, né? Quer dizer, a gente contém também essa questão da história, do fragmento dentro de nós. E quando o vampiro toca um mortal, ele deixa um pouco dessa personalidade, dessa essência com esse mortal. Quer dizer, o mortal, ele vai verdade, ele vai trazer uma parte dele que até então não conhecia, né? Vou citar Thomas Hobbes, né? Que o homem é o lobo do homem. Então, traz esse lobo à tona. Né? E aí esse lobo que está adormecido, ele vem com sede, né? Ele vem com fome. E ele passa a mostrar uma faceta da personalidade, até então, que estava latente, estava adormecida. Né? Isso me lembrou também Freud, quando diz que o álcool é o diluidor do superego. Né? Quando o vampiro toma o sangue, né? Ele também está tomando um pouco dessa essência do outro, desintegrar um pouco o ego do outro, né? Fazer com que o outro revele aspectos da sua forma mais primal, mais instintiva e está adormecida. Então ele faz contato com um aspecto, vamos dizer assim, residual, que muitas vezes a gente nega, né? A gente disfarça, né, essa natureza instintiva da gente todo o tempo. Todo o tempo a gente disfarça, né? E uma cultura do tipo, não posso sentir raiva porque isso é contra os princípios, você não pode sentir medo porque é contra os princípios, você não pode sentir... você deixa de viver certos sentimentos, e os sentimentos são parte do processo de elaboração psíquica. Muitas vezes você precisa reconhecê-los para poder se desvencilhar deles. Se você fica guardando dentro de uma caixinha debaixo da cama, tem uma hora que essa caixinha vai ficar saturada. É como você falou do ressentimento, né? O ressentimento é o quê? É quase que um sentimento de ré. Entendeu? E você está sempre fazendo um processo para trás. Então você não consegue. O ressentimento é a escravidão do ser humano em relação ao que ele viveu. E que ele não consegue se desvencilhar disso. Ele é prisioneiro dele mesmo, não é de prisioneiro de nada, senão dele mesmo, né? É papo filosófico, papo cabeça. Assim, né? Indo nessa trilha, né, Jean? Tipo, e cada vez mais vai se tornando mais e mais prisioneiro e vai inventando cada vez com mais velocidade prisões e vai ficando preso no ciclo da ansiedade, num ciclo da ansiedade e num ciclo do desejo não correspondido e o medo de não ser correspondido, né? Ele vai elevando todos os níveis isso e cada vez mais perdendo contato com ele mesmo, né? Sim. Muitas narrativas parecem demonstrar um aspecto
do vampiro como um ser descaracterizado. Na verdade, ele tem muita personalidade. É um ser que ele sabe o que quer. Ele tem uma vontade ferrenha, né? É verdade que muitas vezes ele está atormentado pelas suas compulsões, obsessões, devido a essa sede permanente que ele vive. Uhum. Mas ele é um ser que, na verdade, ele todo o tempo ele se reinventa, se transforma, né? Se recria todo o tempo. Por isso que tem esse poder também metamórfico, né? Ele tem Também. essa capacidade de se aproximar dos animais, né, na sua forma mais primitiva, tem muito a ver com esse aspecto realmente mais inconsciente, mais instintivo. Eu acho legal a gente falar de instinto, né? Porque quase todo o tempo a nossa cultura, a nossa sociedade, ela nos culpa pelos instintos que a gente tem, né? E coloca os instintos como uma parte da natureza que deve ser temida, né? Sim. Eu acho que o instinto somado ao reconhecimento que você faz dele torna você muito mais forte, né? Quando você conhece o teu instinto, né, você consegue se fortalecer em relação à natureza. Afinal de contas, os animais eles conseguem sobreviver graças aos instintos, né? É verdade. Tem até uma curiosidade, essa eu lembro do tempo que eu fazia, estava lá ainda no quarto anista de psicologia, né, Jean? E tinha uma questão quando, lá em 2000 e pouco, 2007, 2008, estavam lançando uma nova coleção do Freud aqui no Brasil, das obras completas, mas traduzidas diretamente do idioma original para o português. E aí a minha professora no curso falou uma frase que foi aquele momento assim, aqueles momentos assim, aquelas marcas na narrativa de vida da gente que todo mundo, tudo se transforma, seus olhos se abrem, né? E a frase foi a seguinte: na tradução, a gente tinha, assim, desde ali do começo do século XX, quando a gente tinha a tradução do Freud no Brasil, eram traduções feitas do inglês para o português, mas o inglês já tinha vertido da língua original, que o Freud tinha escrito a obra dele, né? E o original, quando o pessoal fala instinto hoje em dia, na original, Freud não tinha a palavra, não usava exatamente a palavra instinto na obra original. Era pulsão. Uhum. Eram as A pulsão pulsões. as pulsões de Eros e Thanatos, né? Sim, aí a gente São as vai. duas pulsões principais, de vida e de morte, né? Você vê que o simbolismo de Eros e Thanatos encerra-se muito no vampiro. Sim. Ele consegue passear pelos dois perfeitamente. O Jung vai chamar de Dioniso e Apolo, né? Ou, se eu não me engano, Nietzsche também foi nessa linha, né? Dionísio e Apolo. Foi. O Jung bebe de Nietzsche, né? Ele bebe de Goethe, de Spinoza, né? De Schopenhauer. Ele bebe dessa turma toda. E dos gnósticos. E muito. E se a gente parar e pensar, também tem uma narrativa aí sombria por trás de cada um deles, né? Tem, absolutamente. Eu tava aqui Muito, pensando. Nietzsche principalmente. Nietzsche é fantástico. E essa questão das Sim. pulsões, né? E assim, o vampiro ele anda mesmo no Eros, no Thanatos, e ele, ao mesmo tempo, é é uma ideia jogada minha, é uma ideia jogada do Lorde A. Mas eu já encontrei outros que também pensaram e chegaram nessa conclusão também, outros muito mais gabaritados, inclusive, muito mais interessantes, né? Que a pulsão seria a Ananké, né? A necessidade. E a Sim. Ananké, na questão do vampiro, eu acho assim que ela é na minha obra, no meu trabalho, ela é muito assim a ponte que estabelece uns vínculos do arquétipo do vampiro, esse vampiro como figura de poder, né? Não tanto um arquétipo como assim no sentido mais assim na linha do que o Jung assume, né? Mas mais levando para a palavra mesmo, figura de poder e tudo mais, essa questão da necessidade, cara, me permitiu traçar cada diálogo interessante com algumas coisas do Mar Báltico, do que vem da Suécia, fora de série. Essa E entra questão na questão também de híbridos, né? Porque híbris. se você parar e pensar, a imortalidade é híbris.
Uhum. Né? Híbris é o quê? Quando você passa de métron, que é a medida, você entra em híbris, você quer se equiparar aos deuses, né? E a Uhum. imortalidade que concedida ao vampiro tem a ver com esse híbris, talvez porque ele seja também muito atormentado em função disso, né? Uhum. Ele não se esgota, é um ser inesgotável. Ele está sempre buscando incessantemente. O vampiro não se alimenta de sangue, ele se alimenta de todas as narrativas, ele se alimenta do que acontece, ele para poder também construir a relação com aquela sociedade, né, no entorno dele, ele precisa saber como funciona essa cultura, essa sociedade. Então ele tem que se inteirar, ele tem que conhecer os hábitos, ele tem que conhecer a natureza das coisas, né? Então, o vampiro, eu sempre digo que o vampiro tem embutido nele o aspecto da erudição, né? Ele está constantemente aprendendo, ele está constantemente absorvendo esse saber. O vampiro, ele tem sede de saberes, né? Também. Ele está Uhum. sempre buscando esses novos conhecimentos. Por isso que ele se adapta, né? Isso é uma qualidade também do instinto, porque a capacidade instintiva é uma capacidade também de adaptação, né? E Uhum. aí ele tem esse poder, muitas vezes, de se camuflar na noite. É uma sabedoria do vampiro, né? De fazer das Uhum. sombras dele a aliada. Sim, se diluir na Então, totalidade, né? sim, sim, né? Então, ele é um personagem que desliza entre a ordem e o caos. E para poder entrar em contato com a vida, né? E entrar em contato com os vivos, ele tem que conhecer a ordem. Mas ele está sempre barganhando, tipo, cortejando o caos. Ele está sempre cortejando o caos, né? Eu acho é um ser muito complexo. Por isso que ele é fascinante. Por Uhum. isso que é fascinante, né? O fato de ter presas, né? Isso é uma característica também de certos animais, esse aspecto instintivo dos caninos proeminente, principalmente. Não estou nem falando de Nosferatu, né, que tinha os dentes frontais, né, concentrados como o vampiro mesmo, o morcego vampiro, né, mas pegando a simbologia geral, os caninos proeminentes faz menção também muito a esse aspecto instintivo. Então, a característica predatória do vampiro é uma característica que o preserva. E Uhum. a gente vai ver outros personagens que não são vampiros nas narrativas, né? Que são seres que têm essa coisa instintiva, essa coisa primal presente, né? Inclusive em heróis, em personagens. Vou colocar assim de uma forma bem simbólica, né? Você tem, por exemplo, o Wolverine, ele tem os dentes, né, caninos mais proeminentes, né? Uhum. Então ele tem esse lado lobo dele, né, presente. Eu acho Sim. legal isso. Eu acho legal porque ele integra. O processo sempre é de reconhecimento e integração dessa natureza. E reconhecimento dessa natureza, né? Sim. Saber quem ele é e como ele vive, né? Em relação a esse processo, essa essência que o permeia, né? Uhum. E como permeia. E aí a gente vai roubando pelo universo dos homens feras, né? De todos os tempos. Todos os tempos, né? Tipo, a gente pensa, hoje em dia a primeira imagem que a gente tem é um Wolverine, né? Uhum, Antes dele era a imagem dos lobisomens no cinema, né? Principalmente. uhum, Antes ainda na literatura. E a gente vai retrocedendo, a gente vai encontrar o Krampus, o Pensnick aqui do Brasil, a gente vai encontrar os Homens Feras do passado. A gente chega até naquele parceiro, naquele Dietes, amigão do Gilgamesh, né? Que andava com ele também, mas eu não lembro mais o sim. nome dele. Você lembra o nome dele? Do Gilgamesh. Ele tinha um Agora, parceiro também que era também meio fera, né? Tinha, não lembro se ele tinha sim, patas de bode, mas ele tinha chifres. Era um personagem bem interessante também, que reunia sim, essas características. o gatinho Esse, fazendo parte da live aí. esse é o co-apresentador da gente, é o Gato Memphis.
As figuras feras resgatam exatamente essa memória, né? Uhum. A tentativa de civilizar certos personagens, né? E aí que existe o conflito, né? Eu vi há pouco tempo um filme com o Anthony Hopkins chamado Instinto. Nossa, é muito bom esse filme. É um filme de 95. Você vê que é um personagem que ele se integra à natureza, né? Com aqueles gorilas. E ele não consegue mais viver na cidade, até porque ele não reconhece mais aquele ambiente. E como ele é tratado, ele tem uma nota assim, que eu acho genial no filme, que ele fala: o que é mais perigoso, a cidade ou a floresta? Na floresta eu tinha paz. Né? Então, às vezes a gente coloca o perigo no lugar que a gente que nos é ensinado que é perigoso, né? É claro que você tem que tomar certos cuidados, mas quando você se integra ao meio e você fica alerta aos teus instintos, você consegue com certeza se adaptar. Uhum. E esse é o lado bacana, né? E aí surgem personagens que na verdade são lendários, como o Yeti, né? E que também tem essa simbologia de um cara gigante, com o corpo coberto por pelos, né? Com os pés grandes, que é também chamado de pé grande, né? Que vive em ambientes gelados. E você vê que nas narrativas ao longo da história, esses personagens sempre fazem parte e vivem em lugares como o centro de floresta, em cavernas, né? Remete aos nossos ancestrais primitivos, né? Aos primeiros primatas da nossa genealogia. Uhum. Então é bacana a gente pensar por essa simbólica também, né? Porque o ser humano, como eu falo, o ser humano ele transforma os seus instintos em culpa. Por isso que ele vive debatendo contra si mesmo, né? Não sabe integrar, não sabe lidar bem com canalizar essas forças, né? E essas forças os consomem, né? Nos consomem muitas vezes, né? Uhum. E a gente vai inventando o próprio labirinto e tornando o espaço onde vivemos cada vez mais agônico, cada vez mais sofrido, né? A gente vai complicando e complicando tudo mais e mais, né? Muito. Você vê que o ponto de vista alquímico, aí a gente vai fazer uma narrativa alquímica, o ambiente do vampiro é nigredo, é a escuridão, mas ele precisa de rubedo, que é o sangue. É no rubedo que você tem o processo que o Jung chama de individuação, né? Então, a busca do vampiro é a busca também do ser que se individua, né? Que se integra em si mesmo, que está sempre buscando realmente a reintegração de si, né? Porque ele é um ser que ele é produto, se você analisar, ele é produto também do meio, né? De ameaças, de tensões que aconteciam na época, também naquela região da Transilvânia, na Romênia, né, antiga, né? Com aquelas invasões otomanas e tudo mais. Existe um produto ali criado que vai, de certa forma, criar uma personalidade instintiva, né, agressiva, né? Se a gente pegar a história de Vlad o Empalador, ele era terrível se a gente analisar historicamente. Mas ele também estava defendendo ali o espaço dele, das invasões e tudo mais. Mas ele era um ser que se tornou mítico por causa disso, né? Porque a narrativa em torno dele é de um mergulho nas sombras. Sim. Eu acho que a própria cisão que é feita, né, na narrativa do vampiro com o cristianismo já traz essa coisa mesmo social de um ser condenado. Né? Ele é condenado também quando ele cede. Não, eu não vou mais seguir esse Deus, eu não vou mais aceitar esse Deus. Aí me lembra exatamente do Nietzsche, né, quando ele escreve o Anticristo. Uhum. Nossa, me lembra do Então, Nietzsche, no Anticristo, e me lembra da minha cena favorita do filme Drácula de Bram Stoker, que é logo no começo, sim, quando ele crava a espada na cruz, e se minha né? amada arde no inferno, lá eu arderei também. Em romeno Sim. é ainda mais épico. Mas, cara, eu É um dos adoro a filmes abertura desse filme. É incrível, é incrível, incrível. Entrevista com o Vampiro eu gosto também muito. Tá? Assim, existe muita essa coisa que criaram do vampiro super-herói, né? Como o Blade e tal. Eu acho que foge, né? Coloca o vampiro como
um super-herói que eu acho que não cabe muito essa narrativa, né, do vampiro super-herói. Na verdade, ele é um anti-herói, né? E ele precisa ser esse anti-herói exatamente para reconstruir. Né? Ele muda toda a sociedade, toda a cultura local, em função do que ele provoca. Né? Ele é um ser provocador. Uma das funções do vampiro é provocar nas pessoas, né? O que elas negam, né? Que é o medo, né? É a insegurança, a angústia, né? Então ele vai provocar isso para as pessoas poderem reelaborar. E lembrando que o vampiro normalmente ele entra convidado, né? Então ele tem essa narrativa também embutida, né? Do convidado. Então tem uma simbólica por trás disso também, né? Que a gente muitas vezes rejeita, mas se sente atraído pelo processo e tem uma porta sempre aberta para isso. A gente teme, na verdade, mas deixa as portas muitas vezes abertas. Né? Mesmo a porta do fundo da casa. Né? Então, vai entrar. Se você deixa aberto, se você faz o convite, vai entrar. Esse é aquele momento, né? Tipo, esse é aquele momento, né? Crianças da noite. Muito juízo, muito cuidado. Entendam que ao alegórico, ao metafórico, ele tem sua força, ele tem seu poder, mas muito do alegórico e do metafórico não é para ser tomado de maneira literal e ao pé da letra, não é verdade, Jean? Em Com outras certeza. A palavras, gente tem que quando a lembrar gente que... fala sobre deixar janelas e portas abertas na madrugada nas suas casas, cuidado, muito cuidado com isso. A gente está falando do simbólico, né? Muito importante. O simbólico. Simbólico. A gente está falando do Simbólico, ponto de né? vista do inconsciente. Não, porque assim, né? A gente tem uma audiência maravilhosa, né? Na Rede Vampírica. O pessoal que já está acostumado com as obras, com os livros, com esses papos aqui da gente. É o pessoal que vem na Carmila, Noite de Gala Sombria, na Fênstase, né? O pessoal que já vive na comunidade vampírica, né? Mas como esse vídeo também vai para o YouTube, para outras plataformas, e também ele vira um podcast daqui a um tempinho, né? Pronto, já dei spoiler. É importante a gente sempre deixar bem claro essas coisas, né? Porque a gente também percebe, né, que tem muita gente que se interessa pela questão dos vampiros, mas ainda não passaram por esse primeiro entendimento, né? Que é daquilo que é alegórico, daquilo que é simbólico, daquilo que é metafórico, tem sua força, tem seu poder, e é bem diferente do que de ser interpretado ao pé da letra, né? Literalmente. E acho que Sim. esse é um mal que não são só nós, os vamps, que sofremos nesse planeta. Mas é uma advertência Como eu sempre falei, é um válida. diálogo. É um diálogo que a gente tem que fazer com as nossas próprias sombras, né? E reconhecê-las. E a partir do momento que a gente reconhece, deixa de ser um oponente dentro de nós. Né? E se tornam aliadas. Sim. E esse é o ponto-chave para poder entender o que representam essas criaturas da noite, essas criaturas sombrias. Elas não estão ali para criar problemas, elas estão ali para provocar na pessoa um desconforto, para a pessoa sair da zona de conforto. E elas poderem realmente confrontar elas mesmas. É impossível o crescimento do ser humano sem o confronto. Né? Perfeito, meu nobre amigo. Eu só tenho agora que contar uma coisa, que essa é uma coisa um pouco chata, é um pouco triste. Mas, meu nobre amigo, eu já deixo aqui aberto para você o convite para você voltar também no podcast Vox Vampírica da gente. Um prazer. A gente bateu aqui o tempo salutar das gravações dos nossos arquivos, né? A gente sabe quando dá mais ou menos essa 1h30 desse file que a gente está gravando, a gente sabe que assim, ele aguenta mais um pouquinho, mas depois de um tempo, quando passa um pouco demais isso aqui, o arquivo começa a dar uns probleminha, umas coisinhas estranhas. Mas, Jean, e também a gente tem um tempo, né? Hoje, Jean, você ofereceu pra gente uma jornada aqui, uma jornada
através das ruas escuras de uma bela Paris do 19. A gente passeou, praticamos o Le Flâner Vampirique, olhando as janelas das casas, das tavernas e dos teatros, conversando, contemplando. Você ofereceu pra gente uma viagem, cara, maravilhosa através da noite. Foi um prazer muito Muito grande ter essa obrigado. conversa com você, Jean, hoje. O prazer é tudo meu, eu agradeço muito o convite, né? Me coloco à disposição, a hora que você quiser também fazer esse podcast, a gente combina. É uma satisfação imensa. Você sabe que eu admiro o teu trabalho, admiro a tua pessoa, né? Admiro muito vocês. Vocês são muito corajosos, porque eu digo, numa sociedade que ela é formatada em certas crenças, né? E tantos problemas que a gente vive hoje, preconceitos, de rotulações, né? Uma pessoa que traz essa narrativa, né? E essa simbólica, e sem ter conexões com qualquer movimento é, essencialmente formatado culturalmente, né, que são esses filmes, essas novelas, essas obras que muitas vezes vão bem ao mercado, e eu sei que você está há anos nessa jornada, então é admirável, e você pode sempre contar comigo pela força que eu dou ao seu trabalho, força do trabalho com vocês. Eu admiro muito, vocês estão de parabéns. Pô, meu nobre, gratíssimo mesmo. E Jean, como as pessoas fazem para entrar em contato com você, te acharem nas redes sociais, na internet? Olha, eu deixei meu site aí, já está na minha legenda, né, com o nome. Aqui, né? Isso. O meu nome, vocês colocando, vocês vão encontrar algumas páginas no Facebook. Tem uma página do meu trabalho, né, que é o facebook.com/barra tarô e terapia, tudo junto, tem no final do tarô, né, tarô e terapia. E tem uma página de poesia também, já que você citou, tem um trabalho também que eu faço, apresento minhas poesias nessa página. Tem a Biblioteca Virtual Alexandria, que reúne vários textos, vários e-books, vários links para pesquisa, porque eu acho que a literatura, né, o conhecimento é importante, porque eu sou um gnóstico, né? Então, como gnóstico, eu sempre coloco o saber, o conhecimento sempre à frente, né? E como simbologista, eu acho fundamental a gente trabalhar com essa mítica, como você fala, da cosmovisão vampírica, né? Acho muito importante esse trabalho, porque é através desse trabalho que as pessoas estão, muitas delas que eu tenho certeza que estão nos assistindo aqui, estão reelaborando suas próprias sombras, né? Fazendo esse trabalho de integração com as suas próprias sombras. Eu acho perfeito, né? Como poderia dizer, Jung estaria muito feliz conhecendo também o seu trabalho, da forma que você desenvolve, né? Pela simbólica, pela narrativa dele, muito, muito rica. Puxa, gratíssimo, Jean, gratíssimo. E aqui aquele recado final dos nossos programas, né, do Acesso Redivamp. Não deixem de conferir nossas edições também ao vivo, todos os dias de segunda a sexta-feira, sempre às 19 horas na twitch.tv/redivamp. Acessem sempre redvampirica.com. Gostou dos nossos vídeos, gostou dos nossos conteúdos? Nos apoiem no catarse.me/redevamp, que lá vocês conquistam privilégios, acessos e surpresas para as nossas festas online, criações de conteúdos, participações em vídeo e muita, muita coisa bacana. Então é isso, meus nobres amigos e amigas. Nos vemos no nosso próximo vídeo. Muito obrigado e até a próxima.